Cara, eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe. Está no ar mais vídeo desse canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Gente, tem uma novidade para contar para vocês. Estou gravidinha! Hoje é 30 de junho de 2025. Estou grávida de 31 semanas e 5 dias. Eu completo semana toda quarta-feira. E eu vou contar para vocês tudo agora nesse vídeo. Pausa no vídeo para me explicar para vocês. Com certeza vocês estão assistindo esse vídeo depois que eu já tive bebê. Escondi porque tive alguns problemas na minha gestação, já quase no finalzinho. Mas depois eu vou explicar em um vídeo aqui para vocês. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo final de agosto ou comecinho de setembro. E é isso, gente. Fiquem agora com o vídeo. Para quem não sabe, eu fui viajar para São Paulo, mais necessariamente para a cidade de Campinas. Eu saí daqui dia 12 de outubro de 2024, no caso ano passado. E cheguei lá dia 14 à noite. E aí, tudo começou, gente. Assim que eu cheguei lá, eu já senti que eu ia voltar uma pessoa diferente. Não sei como, mas eu sentia. Eu só não sabia que eu ia voltar tão breve. 4 meses depois. Então, gente, tudo foi acontecendo. Ainda cheguei a menstruar, acho que 2 vezes lá. E a minha última menstruação foi dia 20 de novembro. Aí dia 14 comecei a notar que meus seios começaram a ficar doloridos, muito sensível. Toda vez que eu ia tomar banho, aquela água que escorria, que batia em cima, sabe? Doía, ardia. E tipo, para vestir a roupa também, era uma sensibilidade imensa. Aí logo eu me lembrei que tem uma influenciadora que eu sigo, que ela disse que esse foi um dos primeiros sintomas de gravidez dela. Mas a minha mente, eu fiquei tranquila. Pra mim não era, entendeu? Aí minha menstruação estava prevista pro dia 20 ou 21 de dezembro. Porém não veio. E eu continuava sentindo os seios doloridos e cólicas, sabe? Eu achava que ia vir. Ai, neném, tá mexendo aqui. Deu dia 31 de dezembro, a véspera de ano novo, e nada da menstruação. Aí mesmo assim eu ia postar aquele meme lá de 12 por 12, que é a tabelinha que as mulheres concluem todo ano, né? Que significa todas as 12 menstruações estão pagas. E no caso a minha foi 11 por 12, porque a de dezembro não veio. Aí eu ia postar, só que aí eu imaginei assim, não vou postar, deixa quieto. Dia 1º de janeiro era um dia de quarta-feira, era um dia que eu completava a semana. E eu tava com 6 semanas de gravidez já, e não sabia. Eu ia pro mercado, passava mal de calor, não sabia o que era. Eu vivia cansada, não sabia o que era. Sono também, não sabia o que era. E no caso, era gravidez. Aí, 4 de janeiro, gente, dormi pela manhã, enquanto eu tava assistindo Chiquititas no meu projetor. Aí, eu acabei cochilando e tive um sonho com o filho da minha prima, que eu nunca conheci ele pessoalmente. Ele nasceu quando eu já tava lá em Campinas. Então eu nunca conheci ele pessoalmente, sabe? Aí eu fui pesquisar no Google, botei cada detalhe do sonho e adivinha, o Google disse que eu estava grávida. Eu já desconfiava, né? Porque a menstruação estava atrasada, já fazia não sei quantos dias. Aí eu concordei com o Google simplesmente porque minha menstruação já estava atrasada por 14 dias. Isso nunca aconteceu comigo. Isso não era normal, sabe? Mas eu tava tranquila na minha mente. Se fosse um filho, bem. Se não fosse, eu ia ter que correr atrás para saber por que ela tava tão atrasada assim. Dia 8 de janeiro, meus seios estavam bem doloridos. Aliás, nunca deixaram de ficar doloridos. Desde o dia 14 de dezembro que eles estavam assim. Aí é que eu coloquei na minha cabeça mesmo que era gravidez, sabe? Nesse dia 8 de janeiro, eu já tava com 7 semanas de gravidez. Aí eu tava cada vez mais acreditando que seria gravidez. Eu ainda tava na fase de negação, sabe? No fundo eu já sabia que eu estava grávida, porém eu só queria adiar a descoberta porque eu sabia que depois dali minha vida iria mudar absurdamente. Nunca mais eu seria a mesma. E nas minhas orações eu pedia pra Deus pra me dar um sinal. E pasmem, gente, eu me arrumei pra ir no mercado. Na hora que eu dobrei a primeira esquina pra ir pro mercado, eu vi um carrinho de bebê vazio. Aí logo atrás tinha uma mãe com um bebezinho de colo. Aí eu, meu Deus, será que isso é um sinal? Aí na outra esquina tinha uma mulher empurrando um carrinho de tipo triciclo com uma menininha no colo. Aí mais na frente tinha uma mãe com um bebezinho de colo bem molinho, sabe? Parecia que tipo assim tinha 2 meses. Já chegando na rua do mercado, eu vi 3 chupetinhas de bebê, boneca. Aí na minha mente eu disse, meu Deus, será que eu vou ter trigêmeos? Se isso não for o sinal, eu não sei o que é.
chegou o grande dia de descobrir se eu estava grávida ou não. Dia 9 de janeiro. O dia seguinte no qual eu pedi um sinal para Deus. E Deus me deu 3, 4 sinais. E eu simplesmente fui comprar o teste no dia 9 de janeiro, pela manhã. Mas antes disso, amanheci muito enjoada mesmo, no nível hard. Nunca tinha acontecido isso. Eu não quis tomar café, tava passando muito mal. Mas é só enjoo mesmo, não vomitei nem nada. Só fiquei assim com a sensação horrível assim na barriga, sabe? Eu fiz o café, que era pro meu marido tomar pra ir pro trabalho dele, né? Eu já tinha contado pra ele dessa desconfiança da gravidez. Aí ele me viu abaixada de cócoras, assim, perto da janela, passando mal. Aí ele perguntou se eu queria que ele ficasse comigo. Aí eu disse, não, você vai perder um dia de serviço só por causa de mim. Aí ele foi trabalhar. Aí eu fiquei em casa, né, passando mal, mas com o passar das horas eu fui melhorando. Então eu resolvi ir lá na farmácia, com muito medo do resultado. Eu tava com um misto de sentimento, tava muito nervosa. Mesmo assim eu fui comprar o teste. Tá aqui a caixinha do teste. Esse foi o primeiro teste que eu comprei em toda a minha vida. Eu nunca tinha feito teste de gravidez, nunca. Já vi gente fazendo, mas eu nunca tinha feito. Aí a mulher me disse que um teste era 10 e 2 testes ficava por R$12. Aí eu resolvi comprar os 2, porque se um não desse um resultado assim, bem nítido, eu ia fazer o outro. E gente, tá aqui o teste, gente. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Eu nem tenho vídeo porque meu cartão acabou formatando. Mas eu nunca vou esquecer, gente, da minha reação. Quando eu cheguei em casa, eu não fiz o teste logo de primeiro. Eu fui relaxar porque eu tava muito nervosa, sabe? E olha, tá bem fraquinho. Nem sei se dá de ver aí, ó. E lá na hora que eu tava fazendo o teste, eu já tava bem tranquila, sabe? Então, eu só fui lá no banheiro, fiz o xixi, coloquei no potinhozinho assim, fiz a coleta, né? Aí coloquei o palitinho. Aí esperei lá por um tempinho, que estava escrito na caixa, no caso, 1 minuto. O resultado saiu em 1 minuto, mas acho que eu esperei um pouquinho mais. Porque de primeira não deu um risquinho bem nítido, sabe? Bem fraquinho. Não muito fraco, mas também não muito forte, sabe? Aí eu fiquei na dúvida se era positivo ou negativo. Aí eu fiquei analisando até perceber que era um positivo. Gente, o meu primeiro teste de gravidez da vida deu positivo. E hoje eu tô grávida. Tô no meu 8º mês de gravidez já. E na hora lá que eu vi esse resultado, eu nem fiquei muito nervosa, nem chorei. Só fiquei imaginando, sabe? Minha cabeça ficou imaginando tanta coisa. Fiquei com medo, fiquei com alegria, fiquei, acho que um pouco triste. Eu senti tanta coisa, gente, tanta coisa, que eu nem sei descrever a minha reação, sabe? E eu queria muito ter o vídeo aqui pra mostrar pra vocês a minha reação. Só que eu não vou ter, infelizmente. Aí, simplesmente, eu deixei o teste lá, em cima da bancada, perto do banheiro. Aí, eu fui fazer as minhas coisas, fui fazer almoço, fui almoçar. Aí eu nem tava me lembrando mais que o teste deu positivo, sabe? Aí quando eu vi o teste lá em cima da bancada, aí caiu a ficha. Cara, eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe. Aí como meu marido ficava no serviço, meio-dia, não vinha pra casa pra almoçar, porque era muito longe, não compensava, eu almoçava sozinha todos os dias. Aí nesse dia não foi diferente. Almocei, tomei banho, me arrumei, fiz algumas pesquisas para mim procurar uma caixinha, comprar um sapatinho, um body, alguma coisa, para mim poder fazer surpresa para ele, né, quando ele chegasse. Aí, gente, eu andei tanto naquela Campinas, que eu nunca tinha andado sozinha lá. Eu só tinha andado com o Vitor. Aí eu dei uma pesquisada no Google sobre alguns locais para comprar alguma caixinha para poder fazer surpresa pro Vitor quando ele chegasse. Mas os locais que eu encontrava não existia mais, sabe? Tipo, no mapa tinha uma papelaria bem perto lá do mercado onde eu fazia as minhas compras. Quando eu fui lá, o lugar simplesmente não existia mais, já era outra loja, sabe? Aí eu andei naquele bairro, gente, andei. Eu nunca tinha andado sozinha. Eu não tava nem com medo de me perder. Acho que eu não tinha nem internet no celular, sabe? Eu pedi algumas informações. Tinha uma lojinha lá que vendia coisas de criança, só que já era de criança bem maior. Não vendia body RN como eu queria, entendeu? Aí a mulher dessa loja, ela me indicou uma loja perto de uma academia, perto de um outro mercado,
que lá teria a roupa que eu queria. Aí a mulher disse que era pra me seguir reto até encontrar essa tal de academia e esse mercado tal, que eu não me lembro o nome aqui no momento. Aí eu encontrei a loja, gente. Quase não encontrava, mas encontrei. Eu simplesmente encontrei o que eu queria, que era esse bodyzinho RN. Esse foi o primeiro bodyzinho que eu comprei pra minha criança, gente. E aqui tá escrito: Papai, estou a caminho. Ó. Aí eu comprei nesses tonzinhos amarelo aqui, porque eu não sabia do sexo da criança, entendeu? Aí eu quis também comprar essas meinhas aqui de bichinho, sabe? Que eu acho muito fofo. Aí eu montei tudo em uma caixinha lá. Não era essa caixa aqui. Porque essa caixa aqui, eu acho que se eu não me engano, ela ficou aqui. Eu peguei a caixa do meu celular e fiz uma dobradura nessa roupa aqui, que ficou muito pequenininha. Mas eu tenho um vídeo, ó. Vou botar aí pra vocês. A roupa ficou muito pequenininha, muito pequenininha. Acho que ficou mais ou menos desse tamanho aqui. Aí eu coloquei o bodyzinho, o sapatinho e botei o teste também. Aí acho que umas 5 horas da tarde, quando meu marido chegou, eu fui mostrar a caixa pra ele. Eu não gravei, porque ele não gosta de gravação, ele não gosta de aparecer em vídeo, sabe? Eu coloquei o testezinho na caixinha, tudo direitinho. Aí quando ele chegou, que ele viu, gente, ele ficou assim, bobinho, sabe? Sem acreditar. Ele disse assim: é verdade mesmo? Aí eu disse: é sim. Pra que eu vou brincar com uma coisa séria dessa? Mesmo não gravando, mas vai ficar pra sempre na minha mente a alegria que ele ficou, sabe? Porque era o sonho dele ser pai. E ele já foi logo dizendo que é menino. E na minha cabeça eu tava dizendo que era menina, sabe? Eu tinha toda a convicção que seria menina. Mas não vou revelar o sexo agora nesse vídeo, sabe? Aí a gente decidiu guardar segredo sobre a gravidez pra todo mundo, inclusive até pra minha mãe. E não foi difícil não, que a gente tava lá longe, a gente tava lá em Campinas, não tinha como os pessoal descobrir, entendeu? Aí com 12 semanas eu cheguei aqui no Piauí de volta já, eu já tava com 3 meses completo. No caso, passei 4 meses lá, e desses 4 meses, 3 foram grávidas. E eu passava muito mal nesse período, vomitava horrores. Dia 17 de janeiro, alguns dias depois que eu descobri a gravidez, é que eu fui vomitar pela primeira vez. Aí nesse período que eu fiquei lá em Campinas, eu estava escondendo a minha gravidez. Aí sobre esconder a gravidez não foi difícil não, porque a gente estava lá longe, não tinha como as pessoas descobrirem. Às vezes eu quase soltava sem querer para minha mãe. Daí quando eu cheguei aqui de volta, eu não contei pra ninguém antes de eu fazer o BCG. A gente chegou aqui de volta dia 17 de fevereiro, aí deu dia 18 eu fiz o BCG. Eu não queria contar pra ninguém antes de ter certeza pelo teste do BCG, porque até naquele momento eu só tinha aquele testinho do palito, sabe? Aí dia 19, que foi no dia seguinte, eu contei pra minha mãe e eu tenho um vídeo. Mãe, vem aqui. Yeah. Vou lhe mostrar um negócio aqui.